Comunicação não é um dom. Comunicação é uma competência e por isso pode ser treinada e desenvolvida. E depois de muitos anos de estudos, análises e observações, eu entendi que existem 13 bases para uma boa comunicação. Mas antes de falar disso, eu só quero te lembrar que eu sou Ivana Santana, mas você pode me chamar de Ive. Eu sou jornalista, redatora publicitária, escritora e professora de comunicação. E nesta temporada do podcast, eu quero compartilhar algumas reflexões e ensinamentos para te ajudar a se comunicar melhor. Mas relaxa, porque aqui a conversa é descomplicada. Faz de conta que você está ouvindo um áudio longo do WhatsApp daquela amiga que se empolga e fala demais. E só lembrando que essa temporada tem um apoio especial, porque a realização é do Ministério da Cultura e da Prefeitura de Votorantim, através do Fundo Municipal de Cultura. E vamos para o episódio, porque hoje no meu áudio longo eu vou falar sobre as 13 bases para melhorar a comunicação. Em essência, o que é comunicação? Eu acho que antes de entender como ter uma boa comunicação, você precisa entender o que é comunicação. E aí, a gente vai entrar em uma parte um pouquinho mais teórica agora, mas fica comigo porque vai dar certo e eu prometo que vai ser rápido, não vai ser chato e vai ser indolor. A palavra comunicação vem do latim comunicare, que significa tornar comum, compartilhar. Então, quando você se comunica, você está compartilhando uma mensagem. Quando eu estudei teorias da comunicação na faculdade, eu vi vários nomes difíceis, tipo Theodor Adorno e Max Horkheimer, uma galera aí que pesquisou sobre o tema. Mas eu vou trazer aqui de forma bem descomplicada o que você precisa saber sobre os principais elementos da comunicação. Então a gente entendeu que comunicar é compartilhar uma mensagem e a mensagem é um dos elementos da comunicação, mas existem outros. Quando a gente fala em se comunicar, a primeira coisa que existe é o emissor, que é quem emite a mensagem. Ou seja, o emissor é quem fala, é quem escreve. E o emissor pode ser uma pessoa, um grupo, uma empresa. Então, emissor é quem está se comunicando. Por exemplo, neste podcast, eu sou a emissora. Do outro lado, nós temos o receptor. Receptor é você que está me ouvindo. Receptor é a quem se destina a mensagem. Então, quem vai receber essa mensagem é um receptor, que pode ser também uma pessoa, ou um grupo, uma plateia, enfim. Mas entre esse emissor e esse receptor, existem algumas coisas. A primeira delas é o contexto. O contexto nada mais é do que a situação na qual o emissor e o receptor estão. Então, pode ser uma sala de aula, uma palestra, uma conversa em casa com a sua mãe, uma reunião de trabalho, um podcast online, por exemplo, enfim, entre outros. A mensagem, que é outra coisa que existe entre o receptor e o emissor, é a informação que o emissor transmite. Seja ela intencional ou não verbal. Lembra que a gente transmite mensagem sem falar uma só palavra com as nossas expressões, gestos, roupas. Então, nós temos ali o emissor, que é quem fala, o receptor, que é quem escuta, o contexto, que é onde que eles estão, que situação que eles estão, e a mensagem, que é a informação que o emissor vai transmitir, intencional ou não verbal. O que mais que nós temos? Nós temos mais 2 elementos só, não é muita coisa. Então, além do emissor, receptor, contexto e mensagem, nós temos o canal. O canal é o meio físico ou virtual pelo qual o emissor vai transmitir essa mensagem. Então, como que o emissor e o receptor estão se falando? É uma ligação? É um e-mail? É uma mensagem no WhatsApp? É uma fala presencial? Então, o canal é por onde essa mensagem vai ser transmitida. E por último, nós temos o código, que nada mais é do que um conjunto de sinais que definem a forma como a mensagem será passada. Nossa, que difícil. Calma, não, gente. O código é tipo assim, eu vou escrever, eu vou falar, em que língua? Eu vou usar sinais, código Morse, som, imagem, sinal de fumaça, porque tudo isso transmite mensagens. Então, o que a gente tem? Emissor e receptor, quem está falando e quem está ouvindo. Contexto, situação na qual eles estão. Mensagem, informação que vai ser transmitida. Canal, é o meio pelo qual essa mensagem será passada. E código, é o conjunto de sinais com os quais essa mensagem será passada. Eu vou falar, eu vou escrever, eu vou desenhar, enfim. E aí, nessa altura do podcast,
Você talvez se pergunte, mas Ive, por que raios eu preciso saber desse monte de coisa chata? Teórica, de emissor, receptor, mensagem. Por que eu preciso saber disso? Você não fala que você gosta mais de prática do que de teoria? Sim, acreditem, tem muito mais teorias que eu podia passar pra vocês. Isso aqui é o básico que eu considero que vocês têm que saber. E vocês têm que saber esse básico da teoria antes da prática. Por quê? Você precisa saber tudo isso pra você entender que comunicação não é um dom. Eu já ouvi muita gente falando, ai, porque fulano se comunica tão bem, eu não consigo me comunicar bem assim, ele tem o dom da comunicação, não é assim. Se o fulano consegue se comunicar bem, você também consegue. Por quê? Porque quando você entende cada ponto dessa estrutura dos elementos da comunicação, emissor, receptor, contexto, mensagem, canal e código, você se comunica melhor. E aí eu falei que eu ia trazer para vocês as 13 bases para se comunicar melhor. E essas 13 bases, cada uma delas tem a ver com contexto, mensagem, canal e código. Emissor e receptor somos eu e você, ou você e a pessoa que está te ouvindo falar. Seja a pessoa, uma plateia, enfim. Só que as 13 bases para você se comunicar, essas 13 técnicas, esses 13 segredos das pessoas que se comunicam melhor, para usar uma linguagem mais marqueteira, tem a ver com contexto, mensagem, canal e código. Mas calma que eu vou falar de cada um deles de forma bem direta e bem descomplicada. Então, quais são as 13 bases de uma boa comunicação? Vou listar as 13 aqui e depois eu falo de um por um. Primeiro, autoconhecimento e autoconfiança. Segundo, pensamento crítico. Terceiro, emoção. Quarto, preparação. Quinto, escuta ativa. Sexto, atenção ao contexto. Sétimo, clareza. Oitavo, gentileza e empatia. Nono, assertividade. Décimo, persuasão. 11º, contação de histórias. 12º, sinceridade. 13º, jogo de cintura em situações difíceis. Nossa, quanta coisa! Não é. Quer dizer, é um pouquinho. Não é tão simples assim, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Fica aqui comigo que a gente vai falar de cada um desses elementos. E assim, se você conseguir dominar esses 13 elementos, essas 13 bases para uma boa comunicação, minha amiga, não vai ter uma pessoa que diga que você se comunica mal. Então vamos começar lá do começo. Autoconhecimento e autoconfiança. Como assim, gente? Que é isso? Tem que fazer terapia para me comunicar melhor? Olha, é bom. Não é obrigatório, mas é bom. Mas por que eu falo de autoconhecimento e autoconfiança? Uma das coisas que mais trava as pessoas na hora de falar é medo e insegurança. É medo de errar, é medo de falar em público. Tem um estudo do jornal, eu não vou lembrar, um jornal britânico, que diz que o medo de falar em público para a maioria das pessoas é maior do que o medo da morte. E o autoconhecimento e a autoconfiança te ajudam a lidar de forma melhor com esses medos e inseguranças. E quando você não tem medos e inseguranças, você já tem um grande avanço para se comunicar melhor. E é por isso que eu brinquei aí que a terapia é bom, porque a terapia te ajuda aí, principalmente no autoconhecimento. Fiz 3 anos de terapia, recomendo demais. Tem episódio aqui na primeira temporada do podcast falando sobre isso, inclusive. E falando sobre terapia e sobre autoconhecimento e confiança. Então, não vou me estender muito aqui. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, ouçam os outros episódios lá que já tem aqui no podcast sobre isso. Mas, em resumo, quando você é uma pessoa que se conhece bem e tem mais autoconfiança, já é um bom primeiro passo para você se comunicar melhor. Segundo, pensamento crítico. A gente tem que organizar os nossos pensamentos, trazer dados, fatos, enfim, várias coisas que enriquecem a nossa fala, não só quando a gente vai dar uma aula ou uma palestra ou gravar um podcast, mas também situações cotidianas. Às vezes, para convencer seus amigos aí no restaurante que você quer, você já tem que ter ali um pensamento crítico para estruturar a sua fala de uma forma que seja persuasiva, que convença as pessoas. E além disso, o pensamento crítico também te ajuda a entender o que falar, como falar, quando falar. E para exercer esse pensamento crítico, a gente tem que sim ser bem informado, buscar pontos de vista diferentes dos nossos, porque a gente fica muito na bolha, né? Principalmente as redes sociais trazem muito essa questão da gente ouvir o nosso próprio eco. Né? Porque o algoritmo cria uma bolha ali e você meio que tá sempre recebendo mais do mesmo, de pessoas com as quais você concorda, de pontos de vista que você gosta ou que você acha corretos, e às vezes a gente cria essa falsa sensação de que a gente sabe tudo sobre um assunto ou que a gente sabe como o mundo funciona, mas a gente precisa sair dessa bolha, conversar com pessoas de quem a gente discorda, porque tudo isso vai criando na gente um pensamento crítico maior e melhor, e pessoas com pensamento crítico tendem a se comunicar melhor. Terceiro elemento, emoção.
emoção. Ninguém gosta de pessoas que se comunicam parecendo um robô. Gente, não, pelo amor de Deus. Emoção. Se você tá falando em vídeo ou presencialmente, se as pessoas estão te vendo, usa gestos. Eu juro pra vocês, vocês não estão me vendo, mas eu tô gravando aqui, eu tô fazendo gesto. Porque eu sinto que eu me comunico melhor quando eu estou gesticulando, quando eu tô, levantando os olhos, abrindo bem a boca, porque isso traz mais emoção pro discurso. Mesmo que vocês não estejam me vendo, dá diferença. Quer fazer um teste? Faz o seguinte, grava um áudio pra você mesma no WhatsApp ou pra uma amiga, uma pessoa de confiança, e grava um áudio com a cara mais fechada, assim como se você estivesse mais brava. E aí depois você se grava falando a mesma coisa com um sorriso. Essa é uma técnica que eu já vi que algumas pessoas em call center utilizam. Você fala sorrindo. Quando você fala sorrindo, sorrindo mesmo, você abre um sorriso e fala sorrindo. A sua voz sai melhor, sai mais empática, sai menos brava, enfim. Então, trabalhe as suas emoções na sua fala, seja se as pessoas estiverem só te ouvindo ou se estiverem te vendo, ou mesmo se você estiver escrevendo, usa palavras que despertam emoção, usa coisas que despertam emoção, porque isso também é uma grande característica de bons comunicadores. Outro ponto, preparação. Prepara que agora... Ah, não posso cantar, né? Vai que vem me bloquear por direitos autorais. Nossa, quem lembra, né, gente, do Prepara da Anitta? Faz 84 anos. Enfim. Mas preparação. A gente tem que se preparar para falar. Não é que você tem que ficar calculando na sua cabeça cada vírgula que você vai falar em cada conversa que você for ter na sua existência. Mas, se você for falar em público, se você for dar uma aula, ou se você for ter uma conversa importante, vai ter aquela discussão de relacionamento, aquela DR com o namorado, se prepara. Vai pedir um aumento pro seu chefe? Se prepara. E como que você se prepara? Você organiza as informações na sua mente antes de você falar. Qual que é o objetivo da minha fala? O que eu vou falar no começo? O que eu vou falar no meio? O que eu vou falar no fim? Não precisa escrever palavra por palavra, mas às vezes só de organizar, assim, tópicos. Escreve um rascunho no bloco de notas do seu celular ou com um lápis ali numa folha sulfite, rascunha antes do que você vai falar, porque com essa preparação você já tende a não se perder no fluxo de pensamentos e se comunicar melhor. Outro ponto, escuta ativa. Isso aqui, ó, gente, pelo amor de Deus, presta atenção. Você fala demais? Então presta atenção aqui na escutativa. Eu sou uma pessoa que fala demais, eu sei que a gente adora ficar blá, 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 falando 7 horas, só que a gente tem que lembrar que a outra pessoa também quer falar ou deveria ter espaço para falar. Quando a gente fala demais, às vezes a gente domina muito o ambiente de uma conversação e acaba virando um monólogo. E praticar a escutativa é ouvir com atenção e interesse o que a outra pessoa está falando. É fazer perguntas para incentivar a outra pessoa a falar. Não é só falar, por exemplo, foi legal? Porque a pessoa vai responder, foi. Em vez de perguntar coisas que a pessoa possa responder sim ou não, que a gente fala que são perguntas fechadas, faça perguntas abertas. Então, por exemplo, a pessoa foi numa viagem, você está conversando com ela. Em vez de perguntar, foi legal? Que a pessoa pode falar, foi. Você pergunta, e como foi lá? Aí tudo bem, a pessoa pode responder, foi legal. Só que aí você continua essa conversa. E o que mais te chamou a atenção? Qual foi o seu restaurante preferido? Qual foi o dia da viagem ou o passeio que mais foi legal? Ou se a pessoa teve uma experiência ruim, por que a sua experiência foi ruim? Faça perguntas abertas, escuta de forma ativa. Não escuta já pensando que você vai responder. Escuta a pessoa com atenção, tá? A pessoa que fala demais. Vamos falar demais de forma positiva. Se você não ouviu o meu episódio anterior, vai ouvir porque ele é importante. Outro ponto, atenção ao contexto. Lembra que eu falei que a gente tem nos elementos da comunicação o contexto, né, que é a situação na qual as pessoas estão envolvidas? A gente tem que prestar atenção ao contexto para saber como falar. Por exemplo, eu vou falar de forma mais técnica. Se eu tô, sei lá, num simpósio de medicina e eu sou um médico, beleza, eu vou falar de forma mais técnica. Mas, por exemplo, se eu sou um médico falando em vídeo do Instagram para pessoas leigas, eu não vou usar uma linguagem técnica. Ou se eu usar, logo depois eu vou explicar o que eu quis dizer. Entendeu? Então tem que ter atenção ao contexto para saber como você vai passar a sua mensagem. Lembra lá do código? Então. Outro ponto, clareza. Gente, não tenta falar difícil para parecer inteligente.
Fala de forma clara, não fique enrolando. Fala o que você quer, sem enrolação e com palavras que as pessoas entendam. E com clareza também na hora de pronunciar as palavras. Abre a boca se você está falando, pronuncia todas as letras da palavra. Ai, minha dicção é péssima. Aí você pode ou procurar um fonoaudiólogo, se for uma coisa mais grave, mas você pode também treinar em casa. Você pode falar trava-línguas, você pode se gravar falando. Essa é uma técnica muito boa, gente. Você se grava falando, não precisa mandar pra ninguém, não é pra postar na internet. É pra você se ver, porque quando a gente se vê ou se ouve, a gente consegue entender melhor do que a gente só falando. Então, quando a gente faz isso, a gente se comunica com mais clareza, tá? A gente vai treinando quando não tá muito claro e vai, aos poucos, tendo aí essa mentalidade, esse pensamento crítico em relação a gente mesmo e falando com mais clareza. Outro ponto. Gentileza e empatia. Ninguém gosta de gente chata que fala demais de forma negativa porque se acha o rei do mundo. Você quer saber do que eu tô falando? Você ouve o episódio anterior que eu falei sobre falar demais de forma positiva e de forma negativa. Tem gente que fala demais de forma negativa porque você acha o rei do mundo, né? Ah, eu sou sabe tudo, eu sou bom demais, todo mundo tem que me ouvir. Não, gente. Vamos usar gentileza, empatia, se colocar no lugar do outro, falar um por favor, falar um muito obrigada, sabe? É legal. Outro ponto, a assertividade, né? Comunicação assertiva. 2 pontos aqui que eu já vou falar deles juntos. Assertividade e persuasão. As comunicações assertiva e persuasiva têm uma leve diferença. A comunicação assertiva, ela tem um pouco de persuasão, mas ela é mais focada em não ter uma comunicação nem passiva e nem agressiva. Uma comunicação agressiva não é necessariamente quando você está xingando alguém, mas é uma comunicação mais enfática, mais direta, mais dura. E a comunicação passiva é aquela comunicação da pessoa que fala mais baixinho, da pessoa mais contida. E a comunicação assertiva é uma comunicação que está no meio. Ela traz um pouco da comunicação agressiva e um pouco da comunicação passiva, porque as duas trabalhando em conjunto promovem uma comunicação que transmite o que você tem que dizer. Assertividade, então, é você dizer o que você tem que dizer de forma clara, que as pessoas vão entender. E aí a comunicação persuasiva é uma coisa que vai mais para um lado de ter um convencimento da pessoa. Não é manipular, mas é, por exemplo, meus amigos estão em dúvida entre 3 filmes para assistir e eu queria assistir esse filme, então eu vou tentar ter uma comunicação mais persuasiva para convencê-los a assistir o filme que eu quero. Não é que você está manipulando as pessoas ou fazendo mal para elas, não confundam. A comunicação persuasiva é essa questão de usar técnicas para a gente conseguir convencer os outros. Só sobre comunicação assertiva e persuasiva eu poderia fazer outro podcast e eu vou, inclusive, se me acompanhem aqui, que ainda nessa temporada eu vou falar mais de comunicação assertiva e persuasiva, porque são temas muito grandes. Um outro elemento, uma outra base de pessoas que se comunicam bem é a contação de histórias, o storytelling. Se você é do marketing ou trabalha em área corporativa, você já deve ter ouvido falar no storytelling. O que é isso que o povo gosta de falar em inglês? Contar histórias, nada mais do que contar histórias. Mas eu vou ter que ser uma escritora agora, escrever um romance? Não, gente, não é nada disso. Às vezes a gente conta história falando assim, por exemplo, teve um dia, e às vezes você pode contar uma história real ou fictícia. Se for fictícia, você fala que é fictícia. E você traz uma história para ilustrar o que você está falando. Quando a gente ouve histórias, a gente fixa melhor as informações. Inclusive, vou falar mais sobre contação de histórias aqui ao longo dessa temporada também. A penúltima base de quem se comunica bem, sinceridade. Sinceridade, honestidade. A pessoa fala assim pra você, quanto que é a raiz quadrada de 79? Aí você pode falar, não sei. Você pode ser honesta e falar que você não sabe, por exemplo. Aí a questão é de como ser sincera e honesta de uma forma que não diminua a sua capacidade, a sua fala, o seu intelecto, mas sim, ser sincera. Ser sincera e falar, por exemplo, não sei, é importante. E a última questão, a última base, é o jogo de cintura em situações difíceis. Aqui quero falar principalmente com as minhas companheiras mulheres, minhas amigas mulheres, tá? Porque a gente passa por cada coisa, né? É interrupting, é explaining, é spreading conversacional. É o que, Ivana? É esse monte de coisa em inglês que você tá falando? Não conheço nada um desses termos. O povo gosta de termo em inglês, né? Mas vamos lá. Interrupting é quando um homem interrompe uma mulher. Acontece muito, principalmente no meio corporativo, tá, gente? Mansplaining é quando um homem explica para uma mulher coisas que ela já sabe.
acontece também pra caramba. E manspreading conversacional é um termo que eu vi no livro chamado A Lacuna de Autoridade, que traz essa coisa. Manspreading é, sei lá, sabe quando o homem senta de pernona aberta no ônibus e você tem que ficar bem encolhidinha do lado? É esse ato de se espalhar. E aí o manspreading conversacional é quando o homem se espalha na conversa. É quando ele fala demais de forma negativa, ele nem se liga, ele não pede desculpa por isso, né? E então o que você faz nessas situações difíceis? A gente tem que aprender a lidar. A gente tem que ser assertiva. A gente tem que falar pra um cara, desculpa, eu ainda não terminei de falar. Aliás, desculpa não, vamos parar de pedir desculpa, que a gente pede muita desculpa também. Mas é falar, com licença, ainda não terminei de falar. Com licença, você está me explicando algo que eu já sei. Com licença, você está se estendendo no seu ponto. Nossa, Ive, mas aí vou me achar grossa se eu falar isso. É possível que sim. Mas aí é a questão de que da gente entender, ali volta pro autoconhecimento e autoconfiança, é a gente entender que a gente não está sendo grossa, que a gente não está sendo agressiva, e sim assertiva, e saber que a sociedade se incomoda com mulheres, principalmente mulheres, né, assertivas, que têm autoconhecimento e autoconfiança, e entender que paciência, o problema é mais com eles do que com a gente. Inclusive, eu falei bastante disso no episódio anterior. Se você ainda não ouviu, escute, que eu falei bastante sobre a diferença de como a sociedade percebe homens e mulheres que falam demais. E aí você pode me falar, nossa, Ivy, mas é muita coisa, essas 13 bases da comunicação. Eu nunca vou conseguir dominar todas elas. Aí eu te falo, calma, criatura. Calma, mulher. Não é um bicho de 7 cabeças. Eu sei que é bastante coisa, mas aos poucos e com calma dá para ir dominando cada um desses pontos. E, inclusive, eu pretendo explorar melhor alguns desses pontos aqui nessa segunda temporada do podcast. Esse é o segundo episódio aqui da segunda temporada. A gente vai ter 12 episódios nessa temporada. Então, fica ligada, porque nos próximos episódios eu vou falar em mais detalhes sobre alguns pontos específicos para te ajudar a melhorar a sua comunicação. E se você gostou desse episódio, se você gostou da nossa conversa, já me segue nas redes sociais pra gente continuar conversando por lá. @amulherquefala_demais nas principais redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube, Medium. E fica ligada, porque semana que vem eu volto. Semana que vem a gente vai estar aqui neste mesmo horário, neste mesmo canal, conversando um pouquinho mais e se aprofundando um pouquinho mais em algumas bases para você ter uma boa comunicação. Até mais! Tchau!